Boa noite, que Deus nos abençoe. Nós vamos começar a nossa tarefa da noite com a presença já constante da nossa querida Kátia, que vai fazer a harmonização para nós. Boa noite, E Nando. Boa noite a todos. boa noite, Kátia. Vamos Gratidão pelo aproveitar convite. então, viu, gente? Então é com você aí, Kátia. Gratidão, Nando. Boa noite a todos. Vamos fazer uma harmonização. Hoje o Nando vai falar sobre a prece. Vamos começar com Súplica a Jesus. Eu acho que a gente já cantou ela aqui na terça-feira mesmo, mas com esse tema tinha que ser essa música. Quem sabe canta comigo, que fica mais bonito cantar junto. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. A música se chama Súplica a Jesus. Peraí que eu mudei errado aqui. Vamos para a próxima música. A gente vai fazer uma prece que fala sobre a prece também. E as nossas conexões para fazer a prece. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem que estás a sustentar, dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar ao ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja
teu nome em favor de todos, ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Vamos para mais uma música. Vamos fazer uma agora para a gente harmonizar, para a prece do Nando. Nos sentindo lá no salão da casa de Manuel Felipe Santiago. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Lindo, Kátia. Obrigado. Obrigada, Nando. Hoje nós vamos começar o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que o Kardec chamou de Coletânea de Preces Espíritas. Ele realmente é um capítulo de preces, de orações escritas, que vão nos ajudar, vão nos auxiliar em alguns momentos no direcionamento dos nossos pensamentos quando nós tivermos dificuldades em fazermos algumas preces. E hoje nós vamos fazer o preâmbulo, a introdução do capítulo. Em princípio, eu fiquei até um pouco em dúvida o que eu ia falar do preâmbulo de um capítulo, mas tem muita coisa importante para falar nesse preâmbulo, e eu vou aproveitar a inspiração que recebi de um espírito querido, de uma amiga querida, que por acaso esse espírito está encarnado, mas me inspirou pelo WhatsApp, me dando algumas dicas e me passando, inclusive, uma das lições que eu vou trazer aqui para vocês. Então, eu já agradeço a essa amiga e pedindo a Deus que nos abençoe a tarefa aqui. Então, vamos lá. Só para a gente fazer um resumo do que foi falado até então, que o capítulo anterior era sobre oração, né? Pedir e recebereis, né? Alguma coisa desse tipo. Então, no capítulo anterior, nós conversamos aqui, eu e Ricardo, sobre várias questões relativas à oração, e essas são talvez as principais conclusões que nós chegamos, e alguns pontos eu quero enfatizar. Então, o primeiro é o seguinte: orar é estar na presença de Deus. Conversar com Deus, nós falamos sobre isso com vocês. Muitos consideram que orar é conversar com Deus, e alguns mais efusivos na prece dizem, inclusive, que não é só conversar com Deus, é estar com Deus. É estar na presença de Deus, é se sentir ao lado de Deus. Sentir essa presença te envolvendo é mais do que conversar. Ok? Outra coisa que a gente aprendeu aqui
é que o que dá força à nossa oração, à nossa prece, não são as palavras que a gente fala, mas sim a intenção e a intensidade de vibração que a gente coloca naquela prece. Seja uma prece de gratidão, seja uma rogativa, seja um louvor. O que dá força à nossa prece e faz com que ela atinja, inclusive, planos superiores, é a intenção, a vibração que a gente coloca, a emoção. Um terceiro ponto que a gente precisa repassar aqui, e que a gente já estudou, é que a oração eficaz, quando a gente está falando da eficácia da prece, é aquela onde nós tentamos nos alinhar à vontade de Deus. É o que Jesus dizia, que tudo que fosse pedido em nome dele seria atendido, né? O que é pedir alguma coisa em nome de Jesus? É nos alinhar à vontade de Deus. É tentar buscar saber o que Deus espera de nós. O que Deus quer para nós, inclusive naquela situação específica pela qual eu estou fazendo a prece. Ok? E um quarto ponto que a gente pode chamar a atenção aqui, antes da gente começar, é que Deus responde às nossas preces em silêncio e dentro de nós. Como diz aquela belíssima música que vem daquele poema da Alta de Souza, né? As respostas vêm no silêncio, né? Vem no interior. E se é uma conversa, nós não podemos simplesmente chegar e falarmos e nos retirarmos. Nós temos que receber a resposta, ok? Então, isso é uma revisão daquilo que a gente já falou ao longo do último capítulo. Bom, esse capítulo de preces espíritas, até a gente poderia falar, mas existe uma prece espírita e uma prece que não é espírita? Esse capítulo de preces, né, que o Kardec está trazendo como sendo o último capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Kardec dividiu as orações em cinco grupos, né? 5 grupos de tipos de oração. Então, ele tem um primeiro que ele fala que são preces gerais, são 3 preces gerais que ele coloca lá. Começa com a oração dominical, que foi aquela oração que Jesus nos ensinou, né? No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus está lá descrita, também tem no Evangelho de Lucas. Começa com a oração dominical e depois tem preces por reuniões espíritas, orarmos pelas nossas reuniões. Aliás, eu não sei se vocês têm esse costume, mas nós deveríamos orar pelas nossas reuniões, orar pelo centro, orar por essa reunião, por todas as reuniões virtuais, principalmente nesse momento em que nós estamos fora da casa, né? Em que é necessário que a gente também encontre no lugar onde nós estamos, no nosso lar, aquela sintonia com os espíritos do centro, né? Então é muito importante a oração de todos nós para que os trabalhos sejam de acordo com a vontade de Deus, com a vontade dos espíritos superiores. Um outro tipo de oração geral que ele traz é pelos médiuns, de uma maneira geral, né? Então são essas 3 preces gerais na primeira categoria. Depois, a próxima categoria de orações é a que tem talvez a maior quantidade de orações, é preces por aquele mesmo que ora, quando a gente faz prece por nós mesmos. Aqui nós temos 13 orações. Então, tem prece aos anjos guardiães e espíritos protetores, prece para afastar maus espíritos, prece para pedir corrigenda de um defeito, né? Prece para pedir força para resistir a uma tentação, prece em ação de graças pela vitória sobre a tentação. Então, primeiro você pede para resistir à tentação, depois você agradece por ter resistido. Prece para pedir um conselho nas aflições da vida. Prece de ação de graças por um favor obtido, né? Daquelas orações que você fez nas aflições. Prece à hora de dormir, né? Aquela prece que a gente faz antes de dormir. E prece prevendo a morte próxima, né? Prevendo que está voltando, sentindo que vai voltar para o plano espiritual. Então, são preces para aquele mesmo que ora. Existe também a parte das preces por outras pessoas, por outrem, que são 7, por alguém que esteja em aflição,
uma prece de gratidão pelo benefício concedido a essa pessoa, pelos nossos inimigos, né? Temos orado pelos nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal? Pois é, se não temos, temos aí um ensejo de buscar essas orações. Prece de ação de graça pelo bem concedido aos nossos inimigos. Olha que beleza. Não basta orar pelos inimigos, tem que agradecer também quando as coisas boas acontecem a eles. Pelos inimigos do espiritismo, por uma criança que acaba de nascer e por um agonizante, por alguém que está à beira da desencarnação. Depois tem um quarto grupo, que é prece pelos desencarnados. Então, o Kardec começa nas preces por alguém que acaba de morrer, pelas pessoas a quem tivemos afeição, pelas almas sofredoras que pedem prece, por um inimigo que morreu, por um criminoso, por um suicida, pelos espíritos arrependidos e pelos espíritos endurecidos. E, finalmente, tem lá prece pelos doentes e pelos obsidiados. Então, o Kardec coloca esses 5 grupos, e se a gente prestar atenção, tem praticamente tudo aí que a gente precisa orar, tá contemplado nessas orações. Okay? Bom, então eu trouxe o índice, né? Estou falando do preâmbulo e li o índice para vocês. Mas vamos começar agora a aprofundar um pouquinho mais. E nós vamos começar com algumas informações da benfeitora Joana de Ângeles, que nos trazem alguns questionamentos. Por exemplo, se a prece tem a ver com o nosso pensamento e com o nosso sentimento, e se Jesus fala lá no livro Boa Nova, eu já trouxe isso para vocês aqui, no capítulo da oração dominical, que ele fala que nós temos que orar com a mesma frequência que nós respiramos, ou seja, o tempo todo, a gente pode pensar com que frequência nós pensamos, né? E se a gente parar para prestar atenção, a gente vai ver que nós pensamos o tempo todo. Nós não conseguimos parar de pensar. Temos muita dificuldade de, inclusive, diminuir o ritmo de pensamento. Para vocês terem uma ideia, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, que é um livro muito legal, ela fala o seguinte: o ser humano experimenta 60 mil pensamentos por dia, em média. Então, em média, nós pensamos 60 mil vezes por dia. Se o dia tem 24 horas, a gente divide isso aí, olha quantas vezes nós pensamos por hora. E aí ela continua: o que demonstra a grandeza, a majestade da sua organização mental. Ela está falando assim, olha que mente poderosa, né? Que consegue elaborar 60 mil pensamentos em 24 horas. E, de uma forma muito otimista, ela coloca aqui: como o homem é resultado do que pensa, temos 60 mil oportunidades diárias de nos organizarmos melhor, de nos aperfeiçoarmos, de aproveitarmos melhor o tempo. Olha que maravilha. Vai falar assim, ó, já que nós pensamos 60 mil vezes por dia, são 60 mil oportunidades de pensar bem, né? De fazer com que esses pensamentos tragam saúde, tragam bem-estar, não só a saúde do corpo físico, a saúde da alma, né? Nos transformem em pessoas mais saudáveis, verdadeiramente. Ok? Mas, então, é a parte boa, né? A parte otimista da história. Acontece que, num outro livro dela, no livro Atitudes Renovadas, a mesma benfeitora fala o seguinte: lamentavelmente, a grande maioria dos nossos pensamentos é constituída de ressentimentos, de interesses vis, paixões negativas, anseios libertinos, repetitivos e vulgares, quando não são elaborados em formas inexpressivas. Então, tanto de forma expressiva como de forma inexpressiva, os nossos pensamentos, a maioria, a grande maioria dele, traduzem essas vibrações, esses sentimentos. Então, ao mesmo tempo que ela fala que nós temos 60 mil oportunidades de crescimento em função desses pensamentos,
ela fala que, infelizmente, a maioria dos pensamentos que nós elaboramos hoje em dia não tem utilidade nenhuma e ainda podem trazer problemas, né? Não são bons pensamentos. Existe um outro estudo, esse não é um espírito trazendo, é um estudo que foi conduzido nos Estados Unidos, ele foi reportado por Tadashi Kadomoto, acho que é assim que fala, num livro que ele escreveu com o nome de Ninguém Tropeça em Montanha. Então ele comenta esse estudo que tem a ver também com essa quantificação dos pensamentos. Então, nesse estudo, eles chegaram à conclusão que os pensamentos não são 60 mil, mas são 50 mil, foi o que eles conseguiram chegar, né, em média. Mas eles dizem o seguinte: 40% das nossas preocupações dizem respeito a fatos que jamais acontecerão, absolutamente inúteis. E, inclusive, tem muita gente adoecendo com esse tipo de preocupação. 30% se relacionam com coisas que já aconteceram e muitas vezes estão ligadas ao ressentimento, né? 12% se referem a questões de saúde, preocupações com relação à saúde. 10% são sobre assuntos insignificantes, futilidades mesmo, né? E 8% das preocupações têm base real. Então, a conclusão desse estudo é que dos 50 mil pensamentos diários que as pessoas, em média, formulam, só 8% são relevantes. Olha que pena, que desperdício. Bom, e o que isso tem a ver com as orações? E, inclusive, com uma coletânea de prece? Tem a ver que, já que nós vamos pensar tanto, né, eu acho que faz parte da nossa disciplina colocar nesse nosso elenco de pensamentos, pensamentos elevados. E talvez orações, né? Não é isso? Então, esse capítulo ele pode ajudar bastante em nós transformarmos boa parte daquilo que nós produzimos na nossa mente diariamente, coisas úteis, né? E qual é a importância disso? A importância é que esses pensamentos, principalmente os pensamentos ruins, eles não são só uma perda de tempo, uma perda de oportunidade, né? Um desperdício de 60 mil quase oportunidades, né? Tirando 8% aí, né? De 53, 54 mil oportunidades por dia. Mas os nossos pensamentos, eles geram consequências. E quando os nossos pensamentos são ruins, as consequências são ruins, não só para nós, não só no nosso corpo e no nosso espírito, mas ao nosso redor, e esse ao nosso redor pode ser, inclusive, bem longe de nós. Então, como já foi dito aqui, os nossos pensamentos, eles podem favorecer a bondade em todos os rincões do planeta, como eles podem patrocinar a maldade e a destruição em todos os rincões do planeta. Basta que nós tenhamos e cultivemos pensamentos ruins, pensamentos de ódio. Então, o nosso ódio pode alimentar o ódio de um terrorista, por exemplo. Ok? Mas tem a parte boa. Olha só. Foi feito em 93 um estudo nos Estados Unidos que envolveu pesquisadores da Universidade de Temple, no Texas, da Universidade de Maryland, e a polícia de Washington, além do FBI. Então, qual foi a pesquisa? Eles colocaram pessoas, eles queriam avaliar se o pensamento positivo ele pode contribuir na diminuição da criminalidade. Então, eles fizeram um experimento de 8 semanas no verão, que é a época que mais acontece crime, né, porque as pessoas estão todas fora de casa, e colocaram um grupo de pessoas meditando. Esse grupo de pessoas começou com mais ou menos 600, 700 pessoas, e ao longo do tempo ele foi aumentando em número de participantes, e quando no final do experimento, na 8ª semana, ele estava em torno de 4 mil pessoas. Bom, o resultado foi o seguinte: eles verificaram, né, os grupos de pesquisadores e a polícia, que ao longo desse processo, a violência lá em Washington caiu
em 23%, na época que é mais violenta. Para vocês terem uma ideia, isso corresponde à mesma taxa de violência que eles têm em Washington quando eles estão com 30 centímetros de neve, que ninguém consegue sair de casa. Então, realmente, ela caiu muito. Para vocês terem uma ideia aqui da evolução da pesquisa, né? Então, aqui, ó, nesse eixo vertical à esquerda, nós temos o número de participantes do processo de meditação. Nesse eixo vertical à direita, nós temos a redução da criminalidade, começando lá de cima e indo até aqui embaixo. Então, lá em cima é nenhuma redução, e aqui embaixo chega até 25%. Então, olha só, começou com em torno de 600, 700 participantes, né? Redução nenhuma, né? Foi no tempo zero. Depois de 2 semanas, o número de participantes cresceu um pouquinho e a criminalidade caiu um tiquinho, quase nada. Na terceira semana já estava com mais de 1.000 praticantes da meditação e continuou caindo bem de leve a criminalidade. Na quarta semana também manteve o número de praticantes aqui, caiu um pouquinho. A partir da quinta semana, houve um aumento significativo do número de pessoas em meditação pela paz mundial, tá? O tema da meditação era vamos meditar pela paz mundial. E olha só a queda da criminalidade que teve aqui. Depois até caiu um pouquinho o número de participantes, mas a criminalidade continuou caindo. E a partir da sétima semana, chegamos em torno de 4.000 participantes, que ficou entre a sétima e a oitava semana, e aí sim os níveis de criminalidade caíram de forma bem acentuada. Então, isso mostra não só como a persistência do processo é importante, mas que o número de pessoas que a gente pode amplificar o processo como se fosse uma pilha, né? Uma bateria, se todos estão contribuindo. Aqui também são resultados de um experimento, inclusive um experimento polêmico, mas que a gente utiliza em aula de evangelização infantil, para falar de água fluidificada e tal. Esse experimento foi feito por um fotógrafo japonês, que também é formado em jornalismo, chama Masaru Emoto, e ele é apresentado no filme Quem Somos Nós, é muito conhecido, né? Então, o que ele fazia? Ele congelava amostras de água e fazia foto dos cristais de gelo. E buscava os cristais mais bonitos, né? Então, aqui tem algumas fontes de água pura, que ele fez fotos dos cristais de gelo. Então, aqui está uma fonte de água de um rio bem limpo no Japão, esse rio Saijo. A fonte de um outro lugar bastante puro no Japão. Gelo antártico, que é extremamente livre de poluição, né, de contaminação de gente. Esses são os cristais que ele conseguiu. Então, seriam os cristais, assim, talvez os mais perfeitos. Aí depois ele pegou água de locais com poluição. Então, um lago bastante poluído, né? E um outro rio também bastante poluído. E os cristais ficaram sem forma, né? Ficaram feios, né? Praticamente você não tinha um cristal. Aqui é de uma outra represa bastante poluída, represa Fujiwara. E olha que interessante, essa que é a parte interessante. Essa é a água da represa e essa é a água da represa depois que se orou pela água da represa. Olha a diferença na beleza dos cristais, né? E aí a gente traz isso, inclusive comenta com os meninos, né? Que realmente o que nós pensamos e os fluidos dos benfeitores espirituais realmente podem atuar na água, não só fazendo com que ela cristalize com cristais bonitos, mas colocando coisas importantes ali, né? Isso ninguém tem dúvida dentro da doutrina espírita, ok? Depois eu vou trazer mais alguma coisa desse trabalho. Bom, como esse capítulo é uma lista de orações escritas e que podem ser lidas e também podem ser decoradas, acho que vale a pena a gente falar sobre a diferença entre rezar
e orar, para que esse capítulo não se transforme numa, num compêndio de palavras que podem se tornar inúteis. E aí é que aquela minha amiga me indicou essa página do Vinícius, do livro Nas Pegadas do Mestre, que eu achei que tem tudo a ver. Então, primeiro nós vamos ler a página do Vinícius, depois nós vamos trazer as palavras do Kardec, tá? E ele tenta diferenciar essas duas coisas, rezar e orar, né? E ele fala o seguinte, olha só como são profundas as colocações. Rezar é repetir palavras, segundo fórmulas determinadas. Rezar é produzir eco que a brisa dissipa, como sucede à voz do sino que no espaço se espraia e morre. Então, rezar, que significa a repetição de palavras, que muitas vezes nós não sabemos nem o que significam, ou não paramos para prestar atenção no que significam, poderíamos até saber, né? É uma coisa inútil. São coisas que são levadas depois. São palavras que o vento levou e não ficou nada. Uma das músicas que a Kátia cantou, a segunda que ela cantou, que ela é mais ou menos uma oração xamânica, né? Pode ser que muitos de nós não entendam nada do que diz a letra dela, ou não entenda muita coisa no que diz a letra dela. E se não entendemos o que ela quer dizer, pode ser que ela não seja eficiente no meu processo de harmonização íntima. Porque quando a Kátia faz a harmonização, na verdade ela está harmonizando cada um de nós. Ela está contribuindo para a harmonização de cada um de nós, que estamos naquele momento lá, mas que viemos de outros momentos, que não sabemos. Ela está tentando mais ou menos colocar todo mundo no mesmo diapasão, sentindo e pensando pelo menos no mesmo sentido. É claro que existe a melodia, existem as vibrações dos bons espíritos que estão nos rodeando, que podem nos tocar, mas é muito importante que nós entendamos o que nós estamos falando. E que aquilo que nós estamos falando faça um sentido tão forte dentro de nós que produza uma emoção. Não basta palavras e falar assim, não, mas a palavra é muito bonita. Eu falei, é uma palavra linda, mas e daí? Qual foi a emoção que aquela palavra linda te gerou? Então ele fala, rezar é repetir palavras, segundo fórmulas determinadas, né? Só. Orar é diferente. Orar é sentir. E o sentimento é intraduzível. Nós não conseguimos traduzir o sentimento em palavras. Já tentaram fazer isso? Principalmente quando é um sentimento forte, pode ser um sentimento bom, um sentimento ruim. Você não consegue contar para o outro exatamente o que você sentiu. Mas a oração é o sentimento. E os espíritos sentem o seu sentimento. Deus entende o seu sentimento. Então, na verdade, para a gente orar, a gente não precisa de palavras. Nós podemos orar em silêncio. Nós já falamos sobre isso aqui, né? E aí ele coloca, não há palavra que defina com absoluta precisão o sentimento. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós trouxemos esse texto, para a gente tomar cuidado para não transformar esse capítulo simplesmente num capítulo de reza. Nós não devemos rezar, nós devemos orar verdadeiramente. Olha só, corroborando essa primeira parte da mensagem do Vinícius, eu trouxe essa passagem do Emmanuel, que está no Caminho, Verdade e Vida, 168. A lição chama na meditação. Tens o coração atormentado, é natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem, aí ele fala assim, eu entendo que você tem isso, né? Que você tem um coração atormentado e que você tem sede de paz. Aí o Emmanuel fala o seguinte, vem a um lugar à parte no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Retira-te dos lugares comuns que ainda te prende. Então sai desse lugar que você está e vem para um lugar à parte, dentro do seu próprio coração, né? Isso não significa que você tem que procurar um lugar físico diferente.
é um lugar na sua alma, né? Da mesma forma que quando Jesus vai curar o cego de Betsaida, né? A primeira coisa que o evangelista Marcos fala é que Jesus leva ele para longe da aldeia, retira ele da aldeia. E aí ele cura, e quando ele cura, ele fala assim: volta para casa, vai para tua casa, mas não voltes para a aldeia. O que parece uma frase estranha, né? Porque, afinal de contas, ele morava na aldeia. O que ele está querendo dizer? Volta para tua casa, para dentro de si, para aquela casa que estava abandonada, que estava complicada, mas não entra na aldeia. Não entra mais naquelas vibrações, naqueles pensamentos que estavam te adoecendo, né? Então é o que ele está falando aqui, ó. Venha a um lugar à parte, retira-te dos lugares comuns em que ainda te prendes. Lugares, assim, de pensamento. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo. Pensar não estar na presença de Deus, na presença de Jesus, ou de um espírito superior, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. E aqui eu me lembro de outra passagem, aquela passagem que Jesus está com os discípulos no barco e, de repente, o barco entra numa tempestade. E a tempestade joga o barco para lá, joga o barco para cá, e ele está para naufragar. E os discípulos vão e acordam Jesus. Falam assim: Jesus, você está dormindo aí no fundo do barco? Ele estava dormindo no fundo do barco. Você não está vendo que nós vamos virar o barco, nós vamos morrer todo mundo? Aí Jesus levanta, acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar. E aí que ele volta para conversar com os discípulos. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando Jesus está dormindo no fundo do seu barco, você não sabe como lidar com as tempestades. Então a gente precisa acordar Jesus. A gente precisa andar com Jesus acordado no nosso barco. Não é isso? E ele te levará, e ele te lavará a mente eivada de aflições. Balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. E aí a frase mais importante que eu queria trazer. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Então é necessário esse silêncio, não só para que você consiga falar de forma correta com os espíritos, mas para que você também consiga ouvir a resposta. Aí a gente volta para a lição do Vinícius. Ele fala o seguinte: o mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Você pode ter as melhores palavras, aquelas palavras mais maravilhosas, que elas não conseguem traduzir a grandeza de um sentimento. Aliás, uma das coisas mais complicadas que existe na vida que a gente vem levando é a nossa comunicação. É nós conseguirmos falar e as pessoas entenderem aquilo que nós estamos querendo falar, né? Se já não conseguimos nos comunicar muito bem com as coisas da matéria, né, do dia a dia, do cotidiano, imagina nos sentimentos. Então ele fala assim: não há fórmula que o contenha, não há molde que o guarde, não há modelo que o plasme. O sentimento é, por natureza, incoercível. Ele não cabe, né, é incontível. Como o relâmpago pronunciando o temporal, o sentimento fere o campo de nossa consciência, né? A nossa consciência não é imune ao nosso sentimento. Muito pelo contrário. E por isso muitas vezes vem a culpa, vem a dor, né? E num dado instante penetra o âmago do infinito. Quem o retém? Quem ousa interpretá-lo? Quem pesa? Quem o pesa e quem o mede? Né? Texto, inclusive, meio poético. Só Deus o conhece. Só Deus o julga com justiça. Porque só Deus sabe o que são essas vibrações de nossa alma, quando para ele apelamos na linguagem misteriosa do sentimento. Então, a coisa mais importante que nós temos é o nosso sentimento. Não as palavras que saem da nossa boca, que muitas vezes podem ser vazias, né? E elas são tão profundas que só Deus entende. Olha que maravilha.
Nosso espírito sintetiza numa só vibração aquilo que o vocabulário terreno não diria após haver esgotado os derradeiros elementos de todos os seus recursos. Olha que maravilha! Uma só vibração é suficiente para dizer coisas que a gente poderia ficar a vida inteira falando, sem que dissesse o que a gente quer. Orar é irradiar para Deus, firmando desse modo nossa comunhão com Ele. A oração é o poder dos fiéis. E olha isso aqui, ó. Os crentes oram, os impostores e os supersticiosos rezam. Os crentes oram, vou repetir. E os impostores e os supersticiosos rezam. Os crentes oram a Deus. Os hipócritas, quando rezam, dirigem-se à sociedade em cujo meio vivem. Difícil é compreender-se o crente em seus colóquios com a divindade. Os fariseus rezavam em público para serem vistos, admirados e louvados. Olha que legal isso aqui. Os crentes oram, os impostores e supersticiosos rezam. O que é ser supersticioso? É você ser místico, você acreditar que existem coisas mágicas, palavras mágicas, músicas mágicas, rituais mágicos, e que basta eu fazer aquela coisa que os meus problemas se resolverão. A palavra tem em si a magia e não o sentimento que eu vou colocar quando digo aquela palavra. Então, isso é muito complicado. É isso que a gente tem que tentar evitar e por isso nós estamos trazendo esse texto. Isso a gente tem que refletir. Deixa eu ver o que tem agora. Então, continua Vinícius. Jesus amava a oração e detestava a reza. Dizia aos seus discípulos: vigiai e orai constantemente para não cair em tentação. Quando, porém, orardes, não façais como os hipócritas, que rezam em pé, nas sinagogas e nas ruas para serem vistos. Em verdade vos digo que os tais já receberam a recompensa. Né? Eles estavam fazendo uma coisa da boca para fora, para serem vistos, às vezes com palavras bonitas, né? Com orações bem articuladas, e que todas as pessoas falam assim: nossa, essa pessoa é muito espiritualizada, ela é muito profunda no que ela fala, no que ela. Mas às vezes não tinha profundidade nenhuma. Era só da boca para fora para fazer um teatro. Ok? Então ele fala o seguinte: Jesus fala, né? Entrar em vossos aposentos, fechar a porta e orar em secreto ao vosso Pai que está nos céus. Não deveis tampouco usar repetições ociosas, como fazem os gentios, que entendem que pelo muito falar serão ouvidos. Vosso Pai sabe o que vos é mister, antes mesmo que lhe o peçais. Isso não significa, gente, que a gente está fazendo aqui uma crítica a essas orações repetitivas, que muitas vezes a gente vê muçulmanos fazendo, que a gente vê católicos fazendo, quando vão rezar um rosário, rezar um terço. Tem uma série de orações, inclusive eles têm que segurar a continha para não se perder. Olha, se a pessoa está falando só da boca para fora, e às vezes está falando ali sem nenhum sentimento, está pensando até em outra coisa, realmente aquilo não serve para nada. Agora, ela pode rezar um terço, colocando toda a alma dela ali. Se ela estiver colocando toda a alma dela ali, ela pode estar, enquanto reza o texto, na presença de Deus. Não é o texto que vai atrapalhar ou que vai facilitar. O que interessa é o sentimento. Aprendamos, pois, com Jesus a amar a oração e repudiar a reza. Essa reza da boca para fora, que pode ser num texto, pode ser numa oração espírita escrita num papel ou decorada, pode ser na prece de Cáritas, que é uma oração maravilhosa, mas que se só for recitada, não serve para nada, né? Pelo menos para quem ora. Pode ser que aquilo atinja alguém que está ouvindo e que toque aquela pessoa e que gere algum benefício para a pessoa, mas para você não vai ter, né? Então agora nós entramos no texto do Kardec. E ele fala, ele já começa a falar dentro da mesma lógica do Vinícius. Ele fala o seguinte:
Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. A forma nada vale. Então, tanto faz qual é a forma. Se vai ser uma oração espontânea, se vai ser uma oração decorada. Se tiver pensamento, se tiver sentimento, se tiver vontade, as duas podem ser igualmente boas. E se não tiver, as duas podem ser igualmente ruins, mesmo que seja uma oração espontânea. Uma oração espontânea feita da boca para fora também não serve para nada. Então ele fala assim, ó, ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Olha só essa frase. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Que palavras podem ser essas? Quaisquer palavras. Podem ser as palavras mais bonitas. Podem ser as palavras mais profundas. Se não tiver realmente um sentimento superior, elas não valem nada. Bom, então não existe palavras mágicas, tá? Olha só, por que eu estou falando isso? Porque a gente corre o risco de ser místico e supersticioso. Temos que tomar cuidado com isso. Eu trouxe mais uma parte da pesquisa do Masaru Emoto, que essa, para mim, é bastante polêmica, tanto que nunca conseguiu ser reproduzida. Até hoje, ninguém nunca conseguiu reproduzir o experimento dele. Então, o que ele faz? Ele colocou a água de novo em algumas garrafas. Então, essa primeira foto aqui é da água destilada, numa garrafa sem nada. Nesse caso aqui, as pessoas não faziam oração pela garrafa, ele simplesmente escrevia palavras em pedaços de papel e colava na garrafa. Então, nessa aqui não tem nada escrito. Nessa segunda aqui está escrito amor e estima. E na terceira está escrito obrigado. Então, ele fala que o simples fato das palavras, que tem a ver com bons sentimentos e tal, com gratidão, estarem escritas e coladas na garrafa, isso fazia com que a água cristalizasse com essa beleza. Em outras garrafas, ele escreveu assim: você me enoja, eu vou te matar, Adolf Hitler e Madre Teresa. Então, os resultados que ele disse que obteve foram esses. Você me enoja para essa aqui, o nome do Hitler para essa aqui e o nome de Madre Teresa para essa. Bom, olha só, eu não vou querer dizer que ele forjou os resultados. Mas o que a gente pensa a respeito disso? Uma palavra escrita num pedaço de papel colado numa garrafa poderia, por exemplo, fluidificar aquela água. Se uma palavra escrita num pedaço de papel colado na garrafa já é suficiente para fazer com que o processo aconteça, então eu posso rezar. Então, rezar dá certo. Se eu escrever num pedaço de papel e colocar no meu peito, já vai me trazer um benefício, por que eu não posso falar simplesmente aquela palavra 1 milhão de vezes? Então, do mesmo jeito que eu não consigo acreditar que falar a palavra traz o resultado que eu acho que vai trazer, porque não existem palavras mágicas, eu não acredito, eu particularmente não acredito que uma palavra escrita num pedaço de papel e colada numa garrafa vai fazer qualquer coisa com essa água. A não ser que as pessoas que leiam aquela palavra sintam alguma emoção e possam direcionar essa emoção para aquela água. Isso é um fator que a gente não tem como isolar. Mesmo que as garrafas fiquem sozinhas, sem nenhuma pessoa encarnada, como é que você sabe que não tem nenhum espírito ali, né? Então, mas não dá para acreditar que simplesmente uma palavra escrita vai gerar esse problema, essa questão. Então, nós temos que ter cuidado quando a gente, inclusive, vê essas informações. Porque senão, se a gente acredita nisso, podemos rezar que vai dar certo. E não vai, os espíritos estão dizendo que não vai. Olha só, outra questão que ele trouxe. Pegou garrafas de água e colocou as garrafas de água para ouvir música. Ouvir entre aspas, tá? Então, essa aqui é o cristal de gelo quando estava tocando a pastoral de Beethoven. E essa aqui é o cristal de gelo quando estava sendo submetido a uma música de heavy metal. Essa é uma outra coisa também que não dá para engolir, que a música sozinha faça isso, né? Claro, a música,
ela traz sentimentos nas pessoas. As pessoas, quando ouvem determinadas músicas, aquilo desenvolve sentimentos, lembranças, emoções, coisas extremamente profundas. E uma pessoa pode ser harmonizada por uma música, né? Em função do sentimento que aquela música gera na pessoa. Mas uma garrafa d'água, não. A não ser que, de novo, espíritos encarnados ou desencarnados ouvindo aquela determinada música gerem uma vibração que afete a água, né? Mas não a música em si. Ah, mas espera aí, mas o som não pode, eu não posso quebrar uma taça com um som? Pode, pode. Se a nota que você está tocando, se a altura daquela nota for a mesma altura da vibração de ressonância daquele material, você pode quebrar a taça. Mas não é porque é uma melodia bonita ou porque tem uma letra bonita ou feia. Se, por exemplo, um dó sustenido quebra uma taça, esse dó sustenido quebra a taça vindo de uma sinfonia clássica ou vindo de um heavy metal. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado para sair do misticismo. Agora que a música nos traz harmonia, porque gera sentimento em nós, sem dúvida. Mas olha só, essas mesmas músicas lindas que a Kátia canta e que nos trazem esse bem-estar, se tiver alguém que acha essas músicas entediantes, que acha essas músicas enfadonhas, aquela pessoa não vai trazer. Isso é muito particular, ok? Bom, vamos voltar aqui para o Kardec. Então, os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Então, assim, tem que orar desse jeito. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias. Na verdade, eles fazem uma prece palestra, né? Eles trazem ideias superiores que já discutiram sobre elas e colocam numa oração, né? Que podem fixar aquelas ideias e nos ajudar também a buscar aquele sentimento. E, sobretudo, para chamar a atenção de certos princípios da doutrina. Esse é o objetivo dos espíritos ditarem de vez em quando preces, né? Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Tem gente que acha que se não colocar os pensamentos em palavras, não está orando. E, ao mesmo tempo, essa pessoa que acha isso, ela sente dificuldade de colocar os pensamentos em palavras, de uma forma organizada, de uma forma que ela ache bonita, de uma forma, inclusive, que ela possa falar em voz alta e o outro que está do lado fala assim, não, que prece bonita. Então, em função disso, os espíritos também ajudam, né? Eles trazem essas orações com o fim de auxiliar os que sentem esse embaraço. Não para que você fique repetindo sempre essa oração, mas para que te dê um norte. Fala assim, ó, aqui tem algumas ideias que você pode viajar nelas. Tem alguns sentimentos que você pode transitar quando você estiver falando sobre esse assunto. Mas não tem que ficar preso nisso, né? Então, a coletânea de preces que esse capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Foi importante eu ter lido isso porque eu achava que essas preces eram, a maioria delas, do próprio Kardec. E aqui ele está falando que ele recolheu orações que os espíritos ditaram, né? Então, pode ser que tenha alguma dele, mas a maioria deve ser dos espíritos. Eles, sem dúvidas, podem ter ditado outras, em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento é essencialmente o mesmo, né? Não preciso ter milhões de orações sobre a mesma ideia, só com palavras diferentes. Embora, nesse capítulo, a gente vai encontrar, na maioria das vezes, mais do que uma oração para cada tema. Mas a ideia é trazer ideias para que você desenvolva suas próprias, né? Então, às vezes tem 2 orações para um assunto, às vezes tem 4, 5, ok? O objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. Nós podemos perder isso de vista.
Quando nós estivermos orando, o objetivo é elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quanto sinceras. Pode ser aquela oração mais simplória, como muitas vezes a gente ouve e fala assim, alguém que entrou na igreja e falou assim, Senhor, eu sou o Zé está aqui, alguma coisa desse tipo. E aquela oração ser uma oração extremamente poderosa, né? Porque tem tanta emoção ali, ele não precisava nem ter falado nada, mas ele falou alguma coisa e tem tanta emoção naquilo que ele conseguiu realmente entrar na sintonia que deveria. Então ele fala o seguinte, ó, não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único. Não é o livro de preces espíritas, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram, né? É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro. Isso é uma coisa muito importante. A importância desse capítulo não é só para ele trazer ideias sobre orações. Ele fala, é uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidas no livro até então, até o capítulo 27. Um complemento do ditado deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo. Complemento que são lembrados todos os princípios da doutrina. Então, olha só, até então nós estudamos sobre amar o inimigo, estudamos sobre a tentação, estudamos sobre a tolerância, estudamos sobre a paciência, estudamos sobre o medo da morte, estudamos uma série de coisas. Então, o que ele fala que é da importância desse capítulo? Nós vamos voltar a estudar tudo isso quando a gente estiver olhando essas orações. E não só as orações, olha só o que ele fala. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Então, não impõe, fala assim, essa oração que você tem que fazer e não pode fazer aquela não. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou que lhe entoa louvores. Né? Então, ele é tão grande que ele não repele nada, porque o faz de um modo e não de outro. Sem querer que se lance anátema, maldição, às preces que não estejam nesse formulário, provará, no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer em Deus, crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição à prece essencial, segundo São Paulo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Então, a gente volta àquela questão das palavras, né? Se uma palavra tiver poder, verdadeiramente poder, então eu posso pegar uma palavra escrita em sânscrito, por exemplo, aliás, muita gente usa essa tatuagem, e fala assim, essa palavra é poderosa, vou fazer um amuleto dela e vai resolver a minha vida. Se nem eu sei o que ela significa, ou se aquilo não me traz um sentimento diferente, nem para mim aquilo faz nenhuma diferença. E se as palavras em si fossem poderosas, tanto faz se elas estavam na língua X ou na língua Y. Elas eram poderosas, né? E existe uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estudamos, inclusive Paulo fala, que a prece tem que ser inteligível, você tem que saber o que você está falando, senão ela não faz nenhum efeito em você. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua comum, em língua vulgar, que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira. Tem preces que são assim tão sem emoção que se você tivesse feito ela em chinês, mesmo que você não entenda chinês, teria o mesmo efeito. E que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam as mais das vezes abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Então, por exemplo, a gente pode, e tem muita gente que tem esse hábito, eu não estou criticando, recorrer a mantras, quando você está numa situação de desequilíbrio, por exemplo. Então, você fica repetindo uma frase, repete uma frase, às vezes, o dia inteiro. Isso serve para alguma coisa? Depende. Depende.
Se você está repetindo aquele mantra e está colocando emoção, sim, aquilo serve. Às vezes a emoção que você está colocando é um pedido de socorro. Você sentiu que está desequilibrado, você vai para o seu mantra e você vai repetindo: Jesus tem poder, sei lá, o sangue de Cristo tem poder, sei lá o que você vai falar no seu mantra, e aquilo é um pedido de socorro. E mesmo que você não esteja falando a palavra socorro, você está colocando aquela emoção. E com certeza você vai ser socorrido. Então, tudo bem. Agora, se você está falando da boca para fora e acha que aquilo lá é poderoso, eu sinto muito, mas você está gastando a língua só. Correto? Bom, existe um outro lado também. Se é uma pessoa que está com pensamento fixo, né, obsidiada, se auto-obsidiando, e falar aquele mantra se desliga você do pensamento fixo, pelo menos naqueles momentos também você está sendo beneficiado, tá? Mas não é o ideal, né? O ideal é que tenha a emoção. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, sem luxo de epítetos. Epítetos seriam aqueles adjetivos que a gente fala assim, Jesus, o Cristo, né? Por exemplo, Catarina a Grande. Então, às vezes a gente fala assim, a gente faz uma oração do tipo, Divino Condutor de nossas almas, nos referindo a Jesus. Olha, se a gente acredita que ele realmente é o divino condutor das nossas almas, e nós estamos sentindo isso, maravilhoso. Agora, se eu falei isso aí só para minha festa ficar mais bonitinha, absolutamente inútil, né? Então, sem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter o alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Você tem que refletir com aquilo que você está orando. A sua oração tem que te transformar. Você tem que sair da sua oração diferente do que você entrou. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Mesmo que você não esteja falando, só esteja pensando. Ruído mental. Entretanto, notai que com que ar distraído e com que volubilidade essas são ditas, na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali não há nenhum ato, não há mais do que um ato maquinal, puramente exterior. Então está falando daquelas pessoas que ficam lá, Pai nosso que está no céu, santificado, né? E não estão sentindo nada naquilo. Para terminar o texto dele, ele fala o seguinte: estão divididas em 5 categorias as preces constantes dessa coletânea, que são aquelas 5 que eu li, e a parte mais importante. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, todas elas são precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Essa é a parte extremamente importante que ele colocou no finalzinho da apresentação. Todas as orações que ele coloca nesse capítulo, elas são precedidas de um prefácio. E nesse prefácio ele faz um mini estudo daquele tema. E nós, quando formos fazer cada uma dessas orações, na verdade, nós vamos estudar o tema. Então, prece para não cair em tentação, nós vamos estudar a tentação. Prece pelos anjos guardiães, vamos estudar os anjos guardiães. Por que é importante isso? Porque aquele prefácio e o estudo que nós estamos fazendo dele vai nos sintonizar com aquele objetivo que nós queremos atingir naquela prece. É necessário que a gente saiba o valor de fazer uma prece com aquele conteúdo. É necessário que a gente entenda a necessidade que nós temos daquela oração. E a parte mais importante desse capítulo é exatamente o prefácio, o estudo do prefácio junto com a oração. Né? Se a gente só ficar falando as orações ou decorar, e não for no prefácio, nós não estamos pensando a respeito do assunto que está nos levando a orar. Né? E essa reflexão a respeito desse assunto, pedindo a ajuda dos bons espíritos, é que vai nos alterar em relação a esse tema. Ok? Então,
Eu espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês, né? Falar sobre o preâmbulo de um capítulo, mas é um capítulo de bastante importância, que ele, na verdade, ele faz um resumo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele volta a falar dos aspectos mais importantes, né? E nós vamos estudá-los aqui, um a cada semana, e é importante a gente estudar dessa forma, senão nós vamos virar rezadores espíritas, né? Da mesma forma que a gente fala que o importante não é nós termos condutas corretas ou politicamente corretas, mas sim nós transformarmos interiormente, não basta rezar da boca para fora. Mas olha só, embora a conduta não seja suficiente, ela é importante. Tanto que existe um livro que chama Conduta Espírita, do espírito André Luiz, pelo médium Valdo Vieira. E vários outros livros do próprio André Luiz sobre conduta. Então, a conduta é o primeiro passo, né? A gente ter disciplina na conduta, disciplina no pensamento. Mas o importante é a modificação profunda e interior. Isso com a conduta e também com as orações. E a gente termina aqui com esse pedacinho aqui de uma mensagem do Emmanuel que está no livro da Esperança, que fala o seguinte: nas lides do cotidiano é imperioso recordes a existência terrestre, recordes que a existência terrestre é a grande escola, em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. Então, nós vamos sempre lidar com dor e com obstáculo nessa escola. E portas adentro do educandário, a prece por flama viva será sempre o fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que não te faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. É extremamente importante a oração, gente. Extremamente importante. E é importante fazer a oração da maneira que deve ser feita. Ok? Então eu agradeço e vamos chamar a Kátia para fazer mais uma harmonização para nós aí. Um finalzinho com chave de ouro. Fernando, você tá me escutando? Estou escutando. Eu não tô te ouvindo, não. Mas tá bom. Você tá me ouvindo? Então tá bom. Estou ouvindo. Vocês estão ouvindo a Kátia, né, gente? Escreve aí. Pode tocar, faz assim. Pode Pode. tocar. Escutando sua palestra, eu tava ouvindo pelo YouTube, acho que deu uma. Enfim. Eu lembrei dessa música que foi um. Agora eu tô te ouvindo. Foi um estudo, uma música feita. A letra dela foi feita num estudo lá do Manuel Felipe, um estudo às quartas à noite, uma reunião de radiação, de prece, de oração. E essa letra é do Alfredo. Aí eu lembrei dessa música. Que legal. Está tudo certo. No estudo, na oração, a certeza com emoção nos invade a pobre alma, caminhando sempre calma, pelo encontro motivada, tão sublime, renovada, ao encontro de Jesus. Deixa eu pegar aqui. Quando nos reunimos em nome do Mestre que se faz presente e a gente logo sente com uma grande emoção, destemidos com a clareza dos ensinos
ensinos e a pureza, muita paz no coração. Oremos por toda a casa, sintonia se faz, grupo de amor, eis a verdade, grupo de Maravilha. Obrigado, Kátia. Vamos fazer então uma Obrigada, oração? Nanda. Com certeza. Então, Senhor, nós aproveitamos essas vibrações dessa música, feita com todo carinho, dessa letra do nosso amigo Alfredo, para te agradecer, Senhor. Agradecer por todo o esclarecimento que nessa vida nós recebemos, por todo o carinho que a espiritualidade tem conosco, tentando direcionar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que nós aproveitemos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor nos abençoe os bons propósitos e a vontade de crescer, que esteja conosco nesse momento, que abençoe cada um de nós que está nas nossas casas, que abençoe e fluidifique as nossas águas, que cuide de nós, mas que nos direcione, Senhor. Esteja conosco nessa noite, quando estivermos desdobrados no sono, quem sabe, com os nossos mentores, com os espíritos amorosos que nos querem bem, nos auxiliando, nos entusiasmando cada vez mais nesse caminho ao teu encontro. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos. Deus abençoe vocês.